Eu começo aqui essa mensagem que será ministrada sobre a sua vida nessa noite, dizendo para você que Deus, Ele te chamou para ser uma pessoa usada por Ele para fazer a obra lá fora. Esse texto aqui, irmãos, aqui no livro de Lucas, esse texto começa a abrir bem a nossa mente, e nós entendemos que a seara é grande. O Senhor fala aqui, né? A seara é grande, são muitos trabalhos para ser feito, mas são poucas as pessoas para fazer a obra de Deus. Por isso nós estamos declarando nessa noite, né, que o Senhor vai levantar, né, bom samaritano aqui nesse lugar para fazer a obra na vida de outras pessoas lá fora, para pregar a palavra dele, para dizer que Jesus o ama, para dizer para ele que o melhor lugar que ele deveria estar é na casa de Deus, porque é daqui que flui as bênçãos que nós necessitamos. Agora, pega a sua Bíblia, por favor, e abre aí no livro em Lucas 10, capítulo 25. Por favor, em nome de Jesus. Lucas capítulo 10, versículo 25. Glória a Deus. Lucas capítulo 10, versículo 25. Neste texto, você vai ver um diálogo entre um doutor, né, e Jesus, onde ele faz umas perguntas e Jesus vai respondendo para ele sobre o reino de Deus, sobre a vida nossa na presença de Deus, amém? Diz assim a palavra de Deus, podemos ler? Quem achou, diga amém. Amém. Então vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Lembrando bem que esse senhor aqui, né, esse doutor aqui da lei, ele estava fazendo o quê? Ele estava tentando o Senhor, que a Bíblia é bem clara aqui. E ele disse, Jesus disse, que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo, fala comigo assim, ó, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ok. E no 28 diz assim, respondeste bem, faze isso e viverás. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo testificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Está vendo que ele pergunta para Jesus, e quem é o meu próximo? Nós estamos determinando aqui nessa noite que nós seremos bons samaritanos na vida de algumas pessoas, de outras pessoas que estão perdidas, né? O Senhor quer levantar você, né, para pregar a palavra para a vida de uma pessoa que está destruída, né? Para a vida de uma pessoa que está vivendo aí na miséria. Talvez uma pessoa está longe do caminho do Senhor. O Senhor quer usar você para ser um bom samaritano na vida desta pessoa. E no versículo 25, né, a Bíblia fala que esse doutor, né, ele se levantou. No 25 a Bíblia fala que ele se levantou, e quando uma pessoa se levanta, ela está querendo fazer algo, não é verdade? E ele, a Bíblia fala que, como eu disse, ele se levantou e começa a querer tentar Jesus. Começa a querer pegar Jesus em alguma contradição, mas era impossível fazer isso. E depois faz uma pergunta, Senhor, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, o que eu preciso fazer para me ter vida eterna? Para me ter vida, né, depois que passar o céu, passar a terra? E no 26 Jesus disse, que está escrito na lei? Como você lê? Aí ele começa a citar ali alguns mandamentos, né? Fala, amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, né? E lá no final lá desse texto, desse versículo aqui, ele fala, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que o Senhor nos ensina aqui nessa noite? Que nós precisamos, de amar ao próximo.
Ele está dizendo para ele que para ele herdar a vida eterna, ele precisa amar as pessoas que estão diante dele, ele precisa cuidar das pessoas, ele precisa parar de viver nesse achismo de achar que ele é bom, que ele conhece todo, porque de acordo com a Bíblia, os autores ali da lei eram as pessoas conhecedores da palavra, conhecedores das coisas terrenas, e ele achou que ele sabia mais que todo mundo. Não é verdade? Tem pessoas que estudam tanto, batalham tanto, né, para poder ter muito conhecimento, e ela acaba achando que ela sabe mais que todo mundo, né? E esse doutor aqui, ele achou que ele podia saber mais do que Jesus. E Jesus começa ali a confrontar ele, né? Se você quiser ter vida eterna, você tem que fazer isso. Você tem que fazer aquilo que você mesmo conhece. Porque tem muitas pessoas que conhecem as coisas de Deus, mas ela não vive as coisas do Senhor. Tem pessoas, irmãos, que estão na igreja, mas ela não atende o chamado de Deus e fica perdendo tempo, achando que isso não é para ela, não é para mim, não é para aquele ali. Irmãos, nós precisamos entender algo. A Bíblia fala que a obra que o Senhor começou, Ele é fiel para terminar. E eu digo mais, Ele quer fazer uma obra através de você que está aqui nessa noite. Talvez você, irmão, está aqui e a sua família está vivendo um momento de luta, de destruição. Tem pessoas sendo escravizadas pelo diabo em todas as áreas da sua vida, e você está só olhando. Às vezes, irmãos, a gente olha e acha que está tudo normal, e a gente só começa a entender que aquilo não está normal quando acontece alguma coisa. Não é mesmo, Haroldo? Quando a gente acontece alguma coisa na nossa família, a gente fica desesperado. É assim ou não? Mas quando acontece com as pessoas lá fora, a gente fica tranquilo. E Jesus está falando de quê? De amar ao próximo, ter compaixão das pessoas que estão lá fora. Irmãos, nós falhamos muito quando nós achamos que a nossa vida tudo está normal. Nós falhamos muito quando nós achamos que não é para a gente fazer. O Senhor lá no início, quando eu comecei a trazer uma palavra no seu coração, Ele fala que a seara é grande. Ou seja, pessoas para ser salvas são muitas, mas são poucas pessoas para trabalhar em prol da vida dessas pessoas. E Deus aqui nessa noite, irmãos, está enchendo você de unção, né? Para você falar no coração de pessoas lá fora, para você ser um bom samaritano na vida de alguma pessoa. Irmãos, isso não é só para mim fazer, não é só para o pastor Heitor fazer, para os líderes da igreja, é para você também. Um dia, eu achei que não era para mim fazer, sabia, Charles? Eu achei que não era para mim. Eu fui para a igreja e achei que eu tinha que ir participar de culto, mas não era para mim fazer. Mas o Deus foi me chamando, e eu fui dando ouvido ao Senhor, e Ele foi me usando, e até hoje estou aqui, né? Para falar do amor dEle para você, para as pessoas que estão lá fora. Irmãos, a responsabilidade de ser um cristão é muito grande, nós precisamos entender isso. Mas não tem como a gente achar que é para outras pessoas fazer, é para nós fazermos. E nós estamos aqui, irmãos, entregando a nossa vida diante do Senhor, para que você venha ter sua vida transformada, para que a sua família, irmãos, venha a ser transformada. E nós não paramos, nós queremos continuar, porque nós sabemos que a seara é muito grande, e tem muitas pessoas ainda para ser salva. E por isso que nós estamos aqui, irmãos, com o nosso coração aberto, para trazer uma palavra sobre o seu coração. E olha o que a Bíblia fala no versículo número 30. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais bateram nele, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto, né? Na minha tradução aqui fala que deixou ele meio morto, em outras fala que deixou ele desaguentado ali no chão. E no 31, diz assim: e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de lado. E no 32 ele fala assim, que de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, revendo-o, passou e nem ligou. Amém? Mas no 33 fala assim: mas certo samaritano, né, viajando, veio até ele, e vendo-o, foi movido de íntima compaixão. Fala comigo assim, ó, foi movido de íntima compaixão. Sabe o que eu aprendo com essa palavra aqui, irmãos? Que o nosso Deus, Ele teve compaixão de nós. Jesus, quando Ele veio aqui na terra, Ele olhou para mim, olhou para você, e teve compaixão
de nós, então Ele entregou a sua vida, né, por amor a nós, pelo amor à nossa família, e morreu na cruz por nós. Eu lembro, irmãos, que lá no jardim de Getsemane, Jesus queria desistir, né, do chamado dele, mas Ele olhou para nós e falou assim: não, eu tenho que continuar, porque senão como é que será a vida desses depois, né, a nossa vida depois? Aí Jesus, Ele vai e continua, morre na cruz por nós. Ele teve compaixão de mim. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele teve compaixão de você. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque Ele olhou para você e viu você uma pessoa que tem necessidade. E quando nós olhamos para esse texto aqui, a gente vê um samaritano, um bom samaritano, né? Que aos olhos de muitos era conhecido como pessoas que não prestavam, pessoas ruins. E esse homem foi quem foi usado por Deus para mudar a história daquele homem que tinha sofrido ali, foi espancado, né? Ali por alguns homens. E quando eu olho para esse texto, eu começo a entender, irmãos, que Jesus está querendo dizer para nós. O Senhor quer nos falar que tem muitas pessoas que estão lá fora, que elas têm sofrido, seja no vício da bebida alcoólica, seja no vício da droga, seja no vício, irmãos, da dívida. Tem pessoas que andam endividada, né? Ela tem um vício que ela só anda endividada. Mas Deus, o Deus que eu conheço, Ele tem poder de libertar essa pessoa. Irmão, sabe como é que eu cheguei na igreja? Endividado. Eu tinha muita dívida. Hoje eu não tenho mais dívida, porque o Senhor foi cuidando de mim, foi me libertando. Por isso que eu posso dizer isso, irmãos, que eu vivi essa verdade, isso na minha vida. Tem pessoas, irmãos, que estão com a vida sentimental lá fora, Charles, destruída, família destruída, né? Casamento destruído, vida financeira destruída, né? A pessoa só anda desempregada. E Deus quer usar você como bom samaritano na vida dessa pessoa. Irmãos, talvez, irmãos, Ele quer usar você para poder pregar a palavra para essa pessoa. Porque na verdade a Bíblia fala que Pedro e João, ele estava no dia ali onde o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja de Atos, né? E eles estavam indo para o templo orar. E a Bíblia fala, irmãos, que Pedro e João, eles estavam na porta do templo, e de repente tinha um homem aleijado que pedia esmola. E esse homem pedia esmola, e a Bíblia fala que Pedro e João, eles olham no olho daquele homem e digam para ele assim, ó: eu não tenho prata e nem ouro, mas tudo que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer com isso? Que o Senhor, meus irmãos, Ele tem muito mais para você. Às vezes você quer uma bênção financeira, eu quero carro, eu quero casa, e Deus tem algo muito maior para a sua vida, que talvez, irmãos, bênção financeira não é o que você precisa. Talvez você precisa da presença de Deus na sua vida, você precisa de levar a presença de Deus para essa pessoa da sua família, e um dia ela vai ser restaurada. E a Bíblia fala, irmãos, que aquele homem, ele na mesma hora, ele ficou curado e seguiu aqueles homens para buscar o Senhor. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que aquela pessoa que nós olhamos lá fora e a gente acha que não tem jeito, aquela pessoa da nossa família que todos falam assim, ó, só dá trabalho, Deus tem poder de mudar a história da vida daquela pessoa. Irmãos, o nosso Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus, irmãos, tem poder de mudar a sua vida aqui hoje. Talvez você chegou um dia aqui na igreja com a sua vida toda destruída, e Deus começou a fazer a obra na sua vida, e de repente parece que aquilo parou. Né? Porque na verdade parece que Deus, Ele vai nos testando, vai trabalhando com a gente. Aí de repente, irmãos, você desistiu e parou de buscar ao Senhor naquela área da sua vida que há tanto tempo você busca e até hoje não aconteceu. Sabe o que eu quero dizer para você? É tempo de você continuar. É tempo de você continuar buscando ao Senhor para que Ele venha agir na sua casa, na sua família. É tempo de você continuar, irmão, sendo um bom samaritano na vida desse seu irmão lá, que na sua casa, né, no seu bairro ali. Tem pessoas, irmãos, que nesse momento, ela queria estar aqui, mas o diabo às vezes impede ela de estar na presença de Deus. Sabe o que eu aprendo? Nós precisamos continuar sendo bons samaritanos na vida dessa pessoa. Nós precisamos de dar continuidade, irmãos, à obra que o Senhor começou, que ela fala que Ele é fiel para terminar. Irmãos, não podemos achar que as coisas é para outras pessoas fazer. Podemos achar isso, nós temos que entender que tudo é responsabilidade nossa. E o próprio Senhor nos falou. Nós temos que continuar. Nós não podemos parar, nós temos que acreditar que Deus vai salvar a vida dessas pessoas. Irmãos, não sei você,
Mas quando eu estava até conversando com a minha esposa, Rayane, e a gente estava andando pela cidade e resolvendo alguns problemas na sexta-feira, que eu tiro a sexta-feira para resolver alguns problemas de casa, né, da nossa família. E a gente vai andando pela rua, as pessoas hoje estão sofrendo mais. Elas estão sofrendo mais, que depois dessa pandemia, a pandemia está passando, né? Nós cremos nisso em nome de Jesus. Mas ela está deixando muitas pessoas sofrendo. Tem muitas pessoas, irmãos, quando a gente vai andando aqui, você vai ver que está sofrendo. Não sei se você já percebeu, já viu quantas pessoas estão no sinal pedindo esmola, vendendo a coisinha? Aumentou o número, irmãos, sabe por quê? Porque o problema aumentou. E nós, como igreja, não podemos achar que aquilo ali é normal, não é normal. Nós precisamos ser bons samaritanos na vida daquelas pessoas. Irmãos, eu estava vindo do hospital agora mesmo, quando eu cheguei aqui, até liguei para a Vânia falando com ela que talvez eu atrasaria. Mas graças a Deus eu cheguei aqui no horário certo. E ali eu estava na porta do CTI, com meu pai fez uma cirurgia. E muitas pessoas ali no CTI, vou falar com você, lugar difícil de estar, viu, Charles? Sofrendo, chorando, né? Às vezes você fica ali e você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Às vezes é a pessoa que piorou, às vezes é a pessoa que está à beira da morte. Não é um lugar fácil, mas nós precisamos de entender que tem muitas pessoas sendo necessitadas. Irmãos, às vezes a gente fica até assustado de achar que está tudo normal, né? Mas na verdade Deus quer usar você para fazer a obra na vida dessas pessoas. Muitas pessoas sendo necessitadas, irmãos, e Jesus, Ele quer mudar a história. Jesus nos ensina a ser bom samaritano na vida de alguém. A Bíblia fala em Lucas 19:10 assim, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Veio fazer o quê? Buscar, fala comigo, buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, o Filho de Deus, Ele veio para buscar, para salvar a vida dessas pessoas. E tem muitas pessoas que nesse momento, elas estão longe dos caminhos do Senhor. Talvez pessoas que nunca esteve nos caminhos do Senhor, talvez pessoas que estão, Charles, afastados dos caminhos do Senhor. Eu lembro, irmãos, quando eu tomei a decisão de ir para a presença de Deus, né? Porque Deus levantou, né, claro, um bom samaritano na minha vida. E um dia eu tomei a decisão, depois de muito sofrimento, quando eu cheguei numa situação da minha vida que eu olhei e falei assim, não tem mais jeito, casamento destruído, vida financeira destruída, vida sentimental destruída, não parava emprego. Eu não parava emprego, irmãos. Sabe quantos anos tem que eu estou na presença de Deus? 21 anos aproximadamente. Sabe quantos dias eu fui desempregado? Nenhum. Mas eu era uma pessoa que eu vivia desempregado. Toda hora eu entrava no emprego, saía, era uma destruição. Aí até o dia que eu cheguei na igreja, aí, Charles, o pastor pregando, né? Vários cultos eu participando, né? E o pastor lá pregando, e ele faz um apelo. E ele fala assim, ó, quem aqui nessa noite, né, faz um apelo, quer aceitar Jesus como o seu único e suficiente Salvador da sua vida. Confesso para você, irmãos, que eu fiquei numa vergonha, mas Deus estava falando comigo. Deus estava me chamando naquele momento e eu fiquei numa vergonha e vou levantar a mão, todo mundo vai olhar para mim. Aí, irmãos, eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu não quero nem saber quem está olhando, eu sei que eu vou levantar minha mão e vou entregar minha vida para Jesus hoje, que eu não aceito essa vida que eu estou levando do jeito que está. Tem uma pessoa aqui na igreja, irmãos, que, nem estou vendo aqui, a Vânia, ela lembra quando eu fui para a igreja, ela estava lá. Quando eu cheguei na igreja com a vida toda destruída. E Deus começou a fazer a obra na minha vida. O dia que eu aceitei Jesus na minha vida, levantei a minha mão e falei, eu não quero essa vida que eu estou levando. Eu não aceito uma vida de derrota. E o Senhor, e eles falam, os crentes falam que Deus, Ele tem coisas boas para mim. Deus tem o melhor para a minha vida, para a minha família. E eu não aceito a minha vida do jeito que está. Aí eu aceito Cristo na minha vida, irmãos. Foi a melhor decisão que eu tomei em toda a minha vida. Irmãos, aquilo ali, irmãos, eu me senti transformado naquele dia que eu tomei a decisão. Não tinha nem descido as águas do batismo ainda, mas eu tinha tomado uma decisão. Aí começou ali os confrontos, né? E eu, será que eu vou? Eu tenho que largar isso, sem largar aquilo. Na verdade, o Senhor foi transformando a minha vida. E eu fui fui descer as águas do batismo, nasci para Deus ali. Ali começou a minha caminhada na presença de Deus. E Deus foi fazendo a obra na minha vida. Irmãos, estou aqui hoje para dizer a mesma coisa que diz para mim lá naquele dia que eu cheguei na igreja.
Você que hoje, aqui nessa noite, quer aceitar o Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, levanta a sua mão, por favor, em nome de Jesus. Talvez, irmãos, Deus está te chamando hoje e você há muito tempo tem corrido, tem afastado, tem feito vistas grossas para o chamado de Deus. E Deus está dizendo para você hoje: quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida? A Bíblia fala em João 14,6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Ou seja, Jesus é o único caminho, irmãos. Não adianta você falar assim: ah não, vou deixar para depois. Talvez, irmãos, esse culto, Deus está fazendo esse culto aqui hoje, Deus está me usando aqui para salvar a vida de uma pessoa. De uma pessoa. Talvez que Deus quer mudar a vida dela, que essa pessoa está sofrendo. E ela não aguenta mais essa situação, e ela está meio em dúvida se ela vai ou não. O Senhor está falando com você nessa noite. Entregue a sua vida para Jesus, que Ele fará grandes coisas na sua vida. Tem pessoas, irmãos, que elas aceitou Jesus um dia na sua vida, e por qualquer motivo, algum motivo, ela afastou dos caminhos do Senhor. Ela largou os caminhos do Senhor, começou a viver as coisas do mundo. O Senhor também te chama para voltar para a casa do Pai. Irmãos, o dia que eu tomei a decisão de estar na casa do Pai, a minha vida nunca mais foi a mesma. E eu vou falar algo com você, viu, irmãos? Escuta o que eu vou dizer para você. Nessa pandemia, Deus fez coisas grandes na minha vida. A época que eu mais fui abençoado por Deus foi nessa pandemia. Você não acredita nisso? Milagre, irmãos, é coisa que você não entende. E Deus não escolhe o tempo certo para te abençoar, para fazer um milagre na sua vida. Por isso que eu estou aqui, irmãos, dizendo para você que você precisa ser um bom samaritano na vida de outras pessoas, que isso vale a pena. Você investir na vida de outras pessoas. E eu deixo essa palavra hoje, irmãos, no seu coração. E você saia daqui nessa noite, entendendo que o nosso Deus, Ele tem poder de fazer coisas tremendas na sua vida. Ele tem poder de transformar a sua casa. Ele tem de poder, sabe aquela pessoa que está lá na sua casa, lá sofrendo, né? Que não liga para nada, só reclama, que não quer saber de nada. Deus tem poder de mudar a vida dela, que eu antes era assim. Em nome de Jesus. E nós temos que sair daqui nessa noite crendo nessa verdade. Que a presença de Deus, ela nos transforma. Ela nos coloca nos lugares altos, irmãos, e nós não entendemos quando isso acontece. Irmãos, não estou dizendo que você vai entregar a sua vida para Jesus e Deus vai mudar a sua vida com uma semana, com um mês, não, irmãos. Deus tem poder de fazer isso, mas não estou falando isso, estou falando que com o tempo Deus vai transformando a sua vida. Ele vai restaurando a sua vida, em nome de Jesus, amém? E deixa essa palavra no seu coração, nessa noite, que você entenda que o nosso Senhor é poderoso. Dá uma salva de palma aí para Jesus. Aleluia, glória a Deus.